Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Receba aí um bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença do Eterno. Que nesse dia Deus faça presente aqui e aí também aonde você está. Hoje nós vamos ler aqui uma pequena parábola que Jesus nos contou. Jesus faz um ensinamento, ele parte do desconhecido para o conhecido, para que as pessoas possam compreender a sua mensagem. Muitas pessoas gostam de ler as parábolas de Jesus, que é um ensino maravilhoso. E eu te convido a estudar as parábolas que Jesus contou. Você vê assim que Jesus conta uma parábola que todas as pessoas compreendem. Até mesmo a passagem de Lucas, capítulo 16, que muitas pessoas ignoram o seu contexto, né? Ali falando do rico e Lázaro, mas ali é uma parábola muito fácil de ser estudada, e eu tenho certeza, se você estudar à luz do contexto bíblico, você vai entender exatamente o que Jesus quis explicar naquela ocasião. Então, feche seus olhos, cubra sua fronte, vamos orar, e aí nós vamos ler essa parábola de Marcos, capítulo 12, que o título é A Parábola dos Lavradores Maus. Feche seus olhos, cubra sua fronte, que eu quero orar com você. Eterno Deus, como é bom, Senhor, poder estar diante de Ti, prestar culto, adoração, porque só a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória é dada de todo o nosso coração. Que nesse dia o Senhor nos proteja, nos guarde e abençoa essa semana que está começando, para que nós sejamos pacientes, para que nós possamos alcançar, Senhor, um dia a Tua graça. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus contou uma parábola que exatamente aquele povo que estava ouvindo, principalmente os fariseus, eles entenderam o que Jesus estava tentando transmitir para eles. Você já ouviu falar, ou já foi acusado de falar alguma coisa que a pessoa diz assim: olha, essa pessoa aí, ela falou algo para pegar em mim, ou falou algo para mim, só que ela não falou diretamente para mim dizendo que era eu, mas eu entendi que era comigo. Cara, você já tem ouvido essa expressão e talvez já até sentiu com você mesmo de ouvir as pessoas contando alguma coisa e você dizer assim: olha, isso é para mim. É a mesma coisa quando você faz uma reunião para chamar a atenção de algumas pessoas, todo mundo tem que ouvir, mas ela mesmo serve só mesmo para aquelas pessoas que deixaram de cumprir aquele dever que está falando naquele momento, naquela ocasião oportuna. E é sobre essas parábolas, nas parábolas que Jesus usava, os fariseus exatamente entendiam como fosse para eles, porque eles entendiam que eram para eles. E Jesus contava essas parábolas e o povo se admirava, porque para muitos era uma parábola, era uma verdade que eles iriam conhecer ou estavam conhecendo. Mas para aquelas pessoas, para os fariseus no caso, essa verdade machucaria eles, porque eles não estavam vivendo de acordo com aquilo que Jesus estava pregando. Eles rejeitaram o Messias. Os judeus também rejeitaram o Messias. Os fariseus gostavam de ser legalista com a lei de Deus, mas eles não cumpriam exatamente o que a Escritura dizia. Eles eram rigorosos no sábado, com o sábado, só que eles eram rigorosos com os rituais, mas deixavam a desejar ao amar o próximo, honrar pai e mãe. Então Jesus aqui contou uma parábola quando eles o rejeitaram. Mateus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Depois entrou Jesus
a falar-lhe por parábola. Aí Jesus começa dizendo assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores e se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou o servo aos lavradores para que recebesse dele os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhe enviou outro servo, e ele o e eles os esbordoaram na cabeça, ou seja, atordoaram, bateram na cabeça e o insultaram. E ainda outros mandou, e esses mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram os outros. Restando-lhe apenas um filho amado, a esse lhe enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e será a vinha, e dará a vinha a outro? Passará a vinha a outro? Ainda não vês na Escritura as pedras que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra ele proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Jesus contou essa parábola. Quando Jesus contou essa parábola, ali tinha os fariseus e muitas outras pessoas ouvindo. Jesus começa dizendo que um homem plantou uma vinha. Quem é essa vinha? O povo de Israel. Deus cuidou, tirou do Egito aquele povo, cuidou do povo, andou no meio do povo, como depois você pode ler Êxodo capítulo 13, né? Uma coluna de fogo ia durante a noite, né? E Deus cuidou do seu povo. Só que Deus mandou vários profetas para pregar a palavra. Portanto, que a Bíblia ela foi escrita sobre a inspiração divina. Esse livro que eu estou lendo aqui é a palavra de Deus. É Deus falando com sotaque humano, né? Para cada um de nós. Deus enviou vários profetas, e você conhece. Deus, os conhecidos que você mais conhece. Eu não sei qual que é o seu personagem preferido da Bíblia, com exceção de Jesus, né? Mas há muitos, né? Tem Elias, o profeta Eliseu, tem Isaías, Ezequiel, então tem vários. Eu não sei qual que você se identifica. E muitos deles foram mortos. João Batista, o precursor de Jesus, né? Mataram ele, ele foi decapitado, sua cabeça foi servida numa bandeja. Deus mandou vários profetas, homens de Deus, para falar da palavra de Deus, para que o povo se convertesse aos ensinos e voltasse para Deus. Mas o povo mataram. Eles não aguentaram ouvir tanta verdade sobre eles. A repreensão. E falando em repreensão, quem gosta de ser repreendido quando está errado? Você já foi repreendido quando você errou? O que mais nós odiamos é quando nós estamos errados e nós somos repreendidos por alguém. Nós não gostamos. Parece que eles estão afrontando a nossa liberdade. Mas se nós pararmos para pensar, isto é uma educação para que nós possamos refletir. Quem nunca errou? Continuamos errando todos os dias.
E quando os profetas falavam o que aquele povo estava fazendo, eles eram perseguidos, mortos. Jesus começa descrevendo que veio muitos profetas, dada a mensagem, enviada, no caso, a mensagem para eles, mas eles rejeitaram essa mensagem. E aí Jesus acaba dizendo, só que depois que Deus mandou todos os seus servos, ou seja, os seus profetas, não tinha ninguém mais para enviar, então Jesus diz assim, o dono da vinha vai mandar o seu filho amado. Quem é o filho amado? Jesus Cristo. Mateus 3, 16 e 17, que diz assim, que quando Jesus foi batizado, sai uma pomba repousa sobre os seus ombros, e o céu abre e ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. E aí Jesus diz, então o Pai enviou o seu filho. Quem sabe assim eles respeitariam. É importante sabermos que quando essa palavra diz assim que Deus mandou muito o seu servo, há uma passagem em Hebreus, que eu lembrei aqui, uma passagem em Hebreus, ela até fala, depois que veio, muitos servos, depois os apóstolos servos, depois que, no caso, os servos, os profetas, ali antes de Cristo, veio dando ali o seu testemunho. Aqui em Hebreus capítulo 1, deixa eu achar aqui, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, há uma passagem muito interessante. O livro de Hebreus, muitas pessoas dizem assim que foi um judeu desconhecido que escreveu essa carta aos Hebreus, mas quando nós estudamos o livro, nós vemos assim que essa carta, com certeza, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então eu vou me retribuir ao apóstolo Paulo essa carta. Tá? Diz assim, havendo Deus em outrora ou em outra época falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, depois você risca na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, eu vou ler do 1 e o 2 e o 3, na verdade. E aí diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelos qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Eu vou ler o 4 também. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome sobre eles. Hebreus capítulo 1, eu li de 1 até o 4. Então, quando Jesus diz assim que o Pai enviou o seu Filho, quem sabe eles iriam respeitar? Jesus estava exatamente dizendo que era Ele. E aí Jesus diz assim, só que aqueles homens dizem assim, vamos matar o herdeiro e vamos herdar o reino. Ou seja, o reino terrestre. E aí Jesus acaba, daí quando Jesus termina de dizer, e aí Jesus diz, ainda não leste a Escritura? Ou seja, vocês não conhecem a Escritura, vocês julgam tanto conhecer as Escrituras, mas vocês não conhecem o autor das Escrituras? Como diz lá em João 5,39, vocês leem, eu vou ler esse texto aqui. João capítulo 5,
versículo 39. Olha o que Jesus diz. Vocês julgam ter na Escritura a vida eterna, são ela mesma que testifica de mim. João diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus fala ao povo, aos fariseus, aquele povo, os mestres da lei, o povo que gostava de ler a Torá, que estudavam a Torá, que ensinava a Torá. Aí Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Vocês estudam, porque vocês julgam ter nessas palavras a vida eterna. E aí Jesus diz: mas são elas mesmas, são essas palavras aí que estão escritas, que testificam de mim, que falam ao meu respeito. E aí Jesus no versículo 40 diz assim: contudo não quereis vir a mim para ter vida. Vocês julgam ter na Escritura a vida eterna, mas vocês não querem vir a esta vida eterna que sou eu. Eu sou o autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15. Eu sou o dono da vida. Aqui mesmo, no livro de João, Jesus disse que ele... Deixa eu ver se eu encontro esse verso. Que aqui no versículo 17, olha o que Jesus disse: por isso o Pai me ama. Aqui falando no contexto do bom pastor, Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus tem vida em si mesmo, não vida emprestada. Jesus tem vida própria. Ele é o autor da vida, como eu citei aqui, Atos 3,15. E aí Jesus disse para eles que se eles nunca leu na Escritura. E aí Jesus disse, aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, esta vai ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, 22 e 23 vai falar que Jesus é a pedra angular, a primeira pedra colocada. Essa pedra, as pessoas que têm dificuldade de se encontrar com ele, tropeçam nela. E o verso continua dizendo que aqueles homens procuraram prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que era contra eles que proferia a parábola. Então, desistindo-lhe, retiraram-se. Você sabe que Deus tem um povo nessa terra. Eu já falei aqui várias vezes em outros estudos que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações. Não importa qual seja ela. Deus tem filhos sinceros no candomblé, no Umbanda, no Espiritismo, na Assembleia de Deus, no Católico, na Presbiteriana, Luterana, e em outras tantas denominações. Deus tem filhos e filhas sinceras nessas denominações. Deus deseja que todas, não toda, mas todas as pessoas sintam como que Deus cuida de nós cada dia, que nós somos a vinha de Cristo. Lembra que uma vez nós já falamos aqui de João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 diz que Jesus Cristo é a videira verdadeira. E no versículo 5 ele diz que se nós não estivermos enraizado, ligado a essa videira, nós não podemos fazer nada. Nós somos como galho seco, seja cortado e queimado. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Hoje a palavra de Deus ela é pregada em todo o mundo. Você tem ouvido, você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias. Você também tem a oportunidade de estudá-la. Aqueles homens, eles eram legalistas.
Muitos hoje ainda vivem o evangelho morno. Ama a Deus, mas não respeita a Deus. Muitos por aí dizem que a lei de Deus foi abolida. Muitos dizem por aí que não importa o que você faça, você vai ser salvo. Se nós olharmos para essa parábola, não é assim que funciona. Não está dizendo nada disso aqui. Jesus estava contando aquela parábola para dizer assim que quando ele veio para que todas as pessoas tivessem vida em abundância. Está lá em João também, João capítulo 10, versículo 10. Né? Deixa eu ler esse texto aqui, se é João 10, 10, para que depois, quando você for estudar, você acha esse texto exatamente nesse versículo. João 10, deixa eu ver se é o 10. João 10, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vou dar segunda parte do verso que diz: eu vim para que tenha vidas e tenham vida em abundância. Deus deseja que eu e você tenhamos vida em abundância. Que aceite. Aquelas pessoas desprezaram Cristo. Procuraram prendê-lo, depois você sabe muito bem que o mataram. Porque não aceitaram a palavra de Deus. As pessoas hoje aceitam meias palavras de Deus. Ela não aceita a palavra de Deus, aceita meias. Tem muitas pessoas ainda que vivem ainda na ignorância. Não entendeu o propósito. Porque essas pessoas procuram ouvir só mesmo que estão falando por aí. Muitos julgam assim: está falando de Deus, está tudo bem. Para mim, onde está falando de Deus, tá bom. Aqueles homens, escribas, fariseus, mestres da lei, eles estudavam as Escrituras. Eles não somente liam a Torá, eles estudavam. Mesmo assim, Jesus o repreendeu, dizendo que eles não estavam compreendendo realmente o que eles estavam lendo. Foi assim que Jesus falou. Vocês examinam a Escritura e julgam nela até a vida eterna. São elas que testificam de mim. E mesmo assim vocês não querem vir a mim para que tenha vida eterna? Então eles estudaram a Escritura e desprezaram Jesus. Ou seja, desprezou aquele que a Escritura falava sobre ele. Parece até um paradoxo. Né? Estou lendo uma coisa para encontrar um autor, e aí encontro com o autor, agora desprezo o autor. Então, meu irmão, minha irmã, ao estudar as palavras de Jesus, ao ler a Bíblia, nós encontramos aqui que só existe esse ser maravilhoso na Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. E é sobre Ele que toda a honra e toda a glória é dada. Em cima nos céus e embaixo na terra. Como diz Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11, um dia todos os joelhos vão se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Feche seus olhos quando eu estou falando, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de todos nós. O Senhor tem cuidado da sua vinha, do seu povo aqui nessa terra. E nós somos gratos por isso, meu Pai. Por isso, nós entregamos o nosso coração a Ti e que o Senhor cuida de cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Que Deus nos proteja no nosso trabalho. E que nós sejamos prósperos na palavra de Deus, no entendimento e nas nossas leituras. No próximo final de semana, se Deus nos permitir, nós vamos ter um estudo de Apocalipse capítulo 17. Então, prepare, pegue a sua Bíblia, pegue o papel, uma caneta, estude o livro de Apocalipse capítulo 17. Depois nós vamos vir aqui e vamos fazer esse estudo que é tão maravilhoso e eu convido você a assistir. Então, que Deus o abençoe grandemente. Fique com Deus até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.